Diga graças a Deus. Olhe para as pessoas, olhe para essa pessoa ao seu lado, diga para ela: Jesus quer falar com você agora. Você está disposto a ouvi-lo? Amém? Podeis assentar-se. Não vamos estender muito. Bom, muito bem, quero falar com você que está ouvindo a programação pela Rádio da Promessa. Que Deus, marca da promessa, que Deus abençoe você. Você que está nos ouvindo de qualquer lugar do Brasil e do mundo, através da web rádio, que Deus abençoe você. Você que nos ouve também pelo Facebook e YouTube, que Deus possa falar com você onde quer que você esteja também. Bom, eu quero falar pequenas coisas, pontear, fazer um viés sobre pequenas coisas agora. Escuta bem o que eu vou falar para você, porque eu aprendi algumas coisas e essas coisas que eu aprendi, elas definiram o meu destino. Elas definiram onde eu vou chegar, onde eu quero chegar. E se eu abandonar essas coisas, eu vou perder o sentido. Na caminhada de um crente, na caminhada de um homem e de uma mulher de Deus, Satanás vai fazer com que ele, vai lutar para que ele perca o sentido do que ele está fazendo. Eu gostaria hoje de falar coisas profundas. Eu gostaria hoje de estudar a Bíblia com você, porque a gente está muito superficial. Eu acho que você nos vê, nos observa, nos ouve, e você vê algumas pregações boas, maravilhosas, só que isso tudo é superficial. Existem coisas escondidas para aqueles que respeitam o que Deus diz. Existem coisas profundas, mergulhos profundos para aqueles que respeitam o que Deus diz. E enquanto não houver respeito para com aquilo que Deus está dizendo, então você vai nadar só por cima das águas. Você não vai ter mergulhos. Eu vou ler um versículo para você entender mais ou menos. Não era isso aqui que ia ser lido, mas vamos lá, né? Livro de Efésios, capítulo 4, se você tem sua Bíblia Sagrada, por favor. Muito obrigado, pastora. Efésios, capítulo 4. Efésios. Deixa eu ver aqui se eu encontro a passagem bíblica que eu estava querendo. Ah, tá aqui. Melhor, é isso mesmo. Efésios capítulo 4. Não se assuste o que você vai ler aí agora. Glória a Deus. Tá bom? É para ler a Bíblia? Amém. Tá pronto? Então vamos lá. Diz assim a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 27. Não deis lugar ao diabo. Vamos ler de novo aí. Não deis lugar ao diabo. A Bíblia está dizendo que eu não posso dar lugar ao diabo. A Bíblia está me orientando, me advertindo que eu não posso dar lugar ao diabo. Você pode pegar N passagens na Bíblia que você vai ver pessoas que brincaram com Satanás e terminaram mal. Pessoas começaram a brincar com Satanás e terminaram mal. Eu conheço pessoas que começaram a brincar com a vida cristã e se deram mal. Por quê? Se você soubesse, e eu não vou falar, se você soubesse o que Deus ele queria falar hoje com você, se você soubesse hoje aonde Deus ele queria te levar, a Bíblia, ela vai muito mais além do que a gente faz aqui. Estar em Cristo vai muito mais além do que cantar. Estar em Cristo vai muito mais além do que ler a Bíblia aqui, cantar, ofertar, é muito mais além. Quando você só se torna em Cristo quando você vai além.
Você vai entender o que Deus está falando aqui. Deus está falando para você não dar lugar ao diabo. Você não sabe a capacidade que ele tem de destruir você. Os teus sonhos, os teus projetos. Em 8 anos da minha vida eu aprendi a não dar lugar a Satanás. Satanás, ele sempre vai procurar motivos, uma forma, um jeito de te roubar do lugar aonde ele quer falar contigo. Que Deus quer falar contigo. Satanás, ele vai procurar te tirar daquele lugar. Se ele não consegue atrapalhar a presença de Deus vir, então ele quer atrapalhar você de receber. Por que Deus ele queria falar algumas coisas hoje e ele vai se guardar em falar? Eu passei o dia sendo bombardeado por algumas palavras e fui preparando. Eu não sou de preparar esboço, mas eu vou até pegar para você ver uma das coisas que Deus tinha colocado para mim falar. Olha só, para você ter ideia. Olha só qual seriam alguns temas da pregação de hoje. Quem e o que está se opondo à sua salvação? Algumas pessoas se oporão, futuro do presente, que significa essa palavra, se oporão contra você por causa das verdades que você carrega. Algumas pessoas se tornam barreiras na sua vida, inimigas, por causa de algumas verdades que você carrega. Olha o que Deus queria falar com você, Ele queria falar mais. Apostasia, doença de crente, homem do pecado, isso significa uma posição, filho da perdição, uma condenação. Deus queria aconselhar você no livro de Filipenses, mostrar um trabalho no livro de Lucas, revelar uma sentença no livro de Apocalipse. Queria falar algumas coisas, mas isso aqui é muito profundo para pessoas que ainda não cresceram espiritualmente. Vamos falar a verdade? Vamos falar um pouquinho de verdade? Vamos ser transparentes? Se você pretende voar alto, você tem que deixar de ser pato, passarinho. Quem voa alto é águia. Você não vê águia voando com pato. Você não vê águia voando com pardal, com passarinho, com bem-te-vi. A águia, ela voa sozinha. Ela tem vida própria. Todas as vezes que a sua vida chega a um lugar onde você não consegue resolver algumas coisas, é hora de você renovar quem você é. A águia, ela faz isso, ela se renova. Ela não precisa de ninguém para renová-la, porque ela sabe o que ela tem que fazer. O crente, ele só se torna um crente maduro quando ele sabe o que ele tem que fazer, ele faz. Mesmo que doa na carne dele, ele faz. Então, muitos estão dentro da igreja e são apenas passarinhos, patos, nunca serão águias. Porque estão preocupados com o sucesso, em cantar bem, não sabem nem o que significa um louvor. Um verdadeiro adorador, o fôlego que ele tem vem do Espírito, ele não sabe nem o que significa isso. O fôlego de um verdadeiro adorador vem do Espírito. As palavras saem da boca dele, mas o fôlego que acompanha aquelas palavras vem do Espírito. O verdadeiro adorador, ele conhece o que é isso. Será que você já se deparou em ficar, por exemplo, a Bíblia diz que quando eu falo em línguas, eu me edifico. Então eu não posso ficar soltando essas línguas de qualquer jeito. Vamos falar umas verdades. Se as línguas me servem para edificar, então eu não posso ficar me exibindo em falar em línguas. Eu tenho que dobrar os meus joelhos, colocar a cabeça no pó e começar a falar com Deus em línguas, até eu soluçar e chorar, babar. Isso significa adoração. Eu vejo muitas pessoas perdidas. Eu vejo igrejas com gaiolas tentando pegar os pássaros perdidos. É isso que eu vejo. Eu vejo um bocado de igreja aberta tentando pegar pássaros perdidos. Porque pássaros está cheio, a igreja está cheia de pássaros, poucas águias. Não deis lugar ao diabo. Você não sabe o que ele pode fazer. Você pode ficar dentro de uma igreja, passar o tempo todo dentro de uma igreja e perder sua salvação, ou simplesmente ser salvo. Eu não quero somente ser salvo, eu quero reinar. Há algo para mim que Deus falou que eu vou reinar. Mas por que Deus está guardando hoje algumas coisas? Por quê? Livro de 1 Coríntios capítulo 3. Deixa eu ver se eu acerto essa Bíblia aqui. Vamos lá, vamos passear.
Vamos falar umas verdades aqui, precisas, para ver se a gente anda, né? Você nunca vai ver uma águia voando com pato. Nunca você vai ver. Você pode escrever isso. 1 Coríntios capítulo 3, se você tem a sua Bíblia aí, abra por gentileza. Nós vamos começar a ler algumas coisas, já que é uma reunião de ensino. Vamos falar algumas coisinhas aqui, né? Coisas que a gente teve que aprender numa caminhada. Sabe por que Deus não pode fazer muito por você? Não pode te dar muita coisa? Por causa disso aqui, ó. Sabe por que você nunca vai ser um pregador? Um pregador de Deus usar você para converter pessoas em filhas, em filhos? Sabe por que muitas pessoas não serão usadas para louvar e as pessoas se derramarem na presença de Deus? Por causa disso aqui. Sabe por que muitas pessoas só vão ficar em... É como se fosse... A igreja é um prédio. A igreja é um prédio com vários andares. Se alguém perguntar para você... Você mora onde? Eu moro naquele prédio. Agora, em qual andar você está? Eu estou te fazendo uma pergunta hoje. Hoje você está na mesma igreja, mas em qual nível você se encontra? Qual nível que você se encontra? Uma pessoa chegar até você, ela tem que ir até em qual andar? Ou ela te encontra lá no térreo mesmo? É fácil. É uma pessoa que não cresce, não desenvolve, está sempre ali. Então eu vou chegar aí, vou ver ela ali. Você já viu que o zelador de um prédio, ele sempre mora lá embaixo? Desculpa, eu vou me guardar para não falar muitas coisas. Eu sei o que Deus ele quer fazer aqui hoje. Ou melhor, o que ele está começando a fazer aqui hoje. Glória a Deus. Talvez para você chegar lá no 10º, você vai ter que fazer muitas coisas. Tem alguém lá em cima que quer te dar algo a mais e você não está podendo ter porque... Não, por causa disso aqui. Lê aí comigo. 1 Coríntios capítulo 3 diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Olha a correção, a admoestação e exortação que Paulo diz. Olha, vocês me trouxeram de um lugar aqui para essa igreja. Eu estou chegando aqui com uma carga preciosa que Deus me deu para trazer para vocês, mas eu tenho que ficar com isso, porque eu não posso dar isso para vocês, porque vocês são meninos. Paulo, ele sempre pregava, se você pegar os livros de Paulo, você vai ver que Paulo ele sempre fala de entendimento. Você pode pegar todos os livros de Paulo, ele fala que você tem que entender o que está acontecendo. Você pode ler qualquer livro de Paulo, qualquer livro que cita Paulo, entendimento, entender. Por quê? Se você não entende, você dá lugar a Satanás, lugar ao diabo. Você precisa entender. Lá em casa, a gente passou a entender algumas coisas. Lá, a gente nunca deixa a veia dos céus entupida. O Espírito Santo ele tem que fluir. Então, a gente sempre deixa o Espírito Santo fluir. Por quê? Porque se por causa de mim, o Espírito Santo não puder chegar ao meu filho, eu vou pagar por isso. Se por causa de mim, um vizinho não conseguir receber a Cristo uma palavra, eu vou pagar por isso. Agora imagine uma igreja em confusão. Se eu, Mardônio, como é que você me vê? Vou te fazer uma pergunta, olhe bem nos meus olhos. Você me vê em qual nível deste edifício? Onde você me vê nesse edifício? Qual nível que você acha que eu estou? Ok, vamos supor que eu caia. Como é que você vai me ajudar? Não, estou te fazendo uma pergunta. Olha só, como você me define? E se eu amanhã cair, estiver prostrado na minha fé,
Como é que você pode me ajudar? Agora você entendeu por que Deus está te chamando? Como é que você vai ajudar os outros se você não se ajuda a si mesmo? Fica dando lugar a Satanás, sendo criança, menino. O que o menino faz? Ele se perde com pequenas coisas. Não é assim, menino? Ele briga com outro menino por causa de um chocalho. Ele briga com outro menino por causa de uma balinha. Crianças brigam por coisas pequenas. Os maduros não, os maduros sentam, olha, vamos resolver isso aqui. Não estou pronto, então tudo bem. Isso é dentro de casa, isso é dentro de família, isso é num trabalho, isso é em todos os lugares. Por quê? Porque eu sou representante de Cristo. Mas sabe qual é o problema? Veja que Deus, ele quer dar algo a mais, ele quer fazer mais. Se a gente pegar uma reunião de ensino aqui, vai sair muita gente machucada. Porque se nós nos aprofundarmos na palavra, se nós nos aprofundarmos aqui, Deus, ele vai começar a fazer algumas coisas. Para você ter uma ideia, eu vou te citar um versículo só. A Bíblia diz que aquele que não tem o Espírito Santo, este não pertence a ele. A Bíblia diz e afirma, quem não tem o Espírito Santo, este não pertence a ele. Aí eu te faço uma pergunta. Não é se você tem o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo para você? Forte. Não é se você tem. Porque até as cadeiras vai levantar a mão e falar que tem. Agora, o que é o Espírito Santo para você? Aonde você acha que o Espírito Santo habita? Não, eu canto. Eu curo enfermos. Ah, é? Os discípulos fizeram isso sem ter o Espírito Santo. Judas fez isso. E ele traiu Jesus. Mas sabe por que o Judas foi um traidor? Porque ele não sentava na mesa. Sabe por que Pedro foi salvo? Porque ele sentava na mesa. Se Judas tivesse sentado na mesa, ele não tinha traído Jesus. O problema foi que ele saiu da mesa. Sabe o que acontece com os crentes de hoje? Por que eles são pássaros? Porque eles fogem da mesa de relacionamento, de olhar no olho. E alguém falar assim, você está errado. E você, peraí, deixa eu ver aqui. Eu vou te falar uma coisa que eu tenho. Se uma pessoa levantar o dedo e apontar para mim e falar assim, você está errado, eu paro, analiso, observo. Se eu estiver errado, você pode ter certeza, eu abaixo a minha cabeça e vou me consertar. Agora, se eu não estiver, ela vai ter que abaixar esse dedo. Só que eu não vou brigar com ela, mas eu vou mostrar. A Bíblia diz que se estão te obrigando a andar 1 milha, ande 2. Na primeira milha você vai conhecer a pessoa, na segunda milha a pessoa vai te conhecer. É relacionamento. Você tem que resolver. A obra de Deus, escuta bem e olha para mim. A obra de Deus não pode ser prejudicada por causa das meninices. Pode ser no louvor, pode ser onde for. Por quê? Eu já estive em muitos lugares, teve lugares que eu via as pessoas brigando por causa de um microfone. Porque o microfone era sem fio e elas não queriam o que tinha fio. Não. Ela queria o que sem fio. E eu observando aquilo, aí eu brigando, só faltou dar um murro uma na outra lá e até que conseguiu pegar o microfone com fio. Quando ela pegou, um artista em cima do altar, a glória de Deus fez assim, ó, saiu. Quando há contendas, há dissensões dentro de uma igreja, a glória de Deus faz assim, ó, o culto fica pesado, começa contendas e as pessoas passam a ser atores. Você sabe o que significa a palavra fariseu? Atores. Pessoas que iam para a casa de Deus e eram atores. Era algo mecânico. Isso aqui para acontecer não precisa de Deus. Mas para Deus estar aqui, eu preciso ser e não estar. Talvez você está, mas você não é. Você não pode confundir vícios com virtudes. São bem parecidos. Talvez a pessoa tenha um vício de ser boa, mas ela não tem a virtude de ser bom.
Talvez ela tenha um vício de perdoar, mas ela não tem a virtude de não se ofender. Olha a diferença. Mas você acha que virtude e vícios é a mesma coisa, e não é. Então, como você define a sua vida com Deus? O que é a sua vida com Deus? Eu sei quem eu sou. Eu posso definir e falar para você qual é a minha vida. Agora eu te faço uma pergunta. Até quando você vai depender dos outros? Até quando você vai depender de igrejas, de pastores, de presbítero, de diácono, de levitas, e você não vai ter vida própria com Deus? Sabe por que a igreja está assim? Porque ela está cheia de meninos. Pessoas que só têm um rótulo, mas não têm conteúdo. Vou tornar a repetir. Pessoas que têm um rótulo, mas não têm conteúdo. A Bíblia diz que o Senhor Deus, Ele vai tirar algumas ovelhas. Eu queria falar sobre isso hoje, mas Deus, Ele falou, não fale. A Bíblia está dizendo que existe alguns pastores que estão só sugando as ovelhas. Deus, Ele falou assim, eu vou tirar essas ovelhas desses pastores e vou levantar pastores segundo o meu coração para cuidar delas. Aí eu te pergunto, será que você é uma pessoa segundo o coração de Deus? Para Ele ao ponto de ir lá, tirar alguém para colocar sobre os teus cuidados? Por que a gente está falando isso? Porque eu estou tentando despertar você. Sai desse sono. Você está dormindo, meu parceiro. Você está achando que a obra de Deus é isso aqui, não é isso aqui não. Nós estamos num nível espiritual. Isso aqui vai passar. Acontece uma ventania aqui, arrebenta tudo. No livro de Marcos, capítulo 6, Jesus lança uma palavra sobre os discípulos para ir para outra margem. Eles batem boca com Jesus, não querem entrar no barco. Jesus obriga eles a entrar no barco. Eles entram dentro do barco, começa o barco a ir no mar. Daqui a pouco levanta uma tempestade. Jesus vê eles na tempestade e vem andando sobre as águas. Eles começam a gritar, achando que é um fantasma, e Jesus queria passar à frente do barco. Mas eles começaram a gritar. Menino, criança. Aí Jesus tinha o objetivo de passar à frente do barco, mas por causa dos gritos, porque eles estavam a ponto de se matar, teve que entrar dentro do barco. Jesus não queria entrar dentro daquele barco. Você acha que Jesus quer continuar sempre dando leite para você? Ele não quer. Será que Jesus sempre vai ter que estar pregando para você sobre batismo, sobre arrependimento? Para! Precisamos crescer. Eu não posso ser uma figueira somente com folhas, eu tenho que ter frutos. Jesus, quando foi naquela figueira, que ela só tinha folhas, por isso que Ele amaldiçoou aquela figueira. Porque a figueira, antes de dar frutos, ela primeiro dá a folha. Porque a folha protege o fruto. Mas está cheio de crente só com folhas. Aparência de crente. Se perde. Acontece um probleminha, um jeito. Rapaz, você tem que ser forjado. Você precisa ser forjado. Você precisa ser forjado. Olha, Jacó não perdeu a oportunidade quando foi para tirar a vergonha dele. O anjo apareceu, Jacó, usurpador, enganador. Quando o anjo apareceu, ele falou, não, a minha vida muda hoje. Não é vida próspera, porque ele já era próspero. Era a vida dele com ele lá em cima. Hoje muda. Deus quer trocar o teu nome. E deixa eu te falar um pouco sobre nome. O meu nome Mardônio significa belicoso, apto para guerrear. Foi um general da Pérsia no tempo do rei Dario. Eu sei quem eu sou. Quem você é? Está brincando de Deus, meu amigo? Eu não vim para cá para brincar. E se ficar brincando, eu não vou ficar aqui. Estou sendo bem sincero. Porque eu não vou voar com pássaros. Eu vou voar com águias. Glória a Deus. Nós estamos aqui para voarmos juntos. Porque tem pessoas que a gente tem que ensinar nessa cidade para voar junto com a gente. Amém, é verdade. Glória a Deus. Chega de brincadeira. Nós não vamos ficar brincando de evangelho aqui não, meu amigo.
Ou a gente se levanta para ajudar essa cidade, ou a gente para por aqui. Porque do jeito que está indo, isso aqui não vai dar em nada. Nós vamos ser mais uma igreja levantada em Caldas Novas. Porque está cheio. Eu estou falando para você porque eu vou em muitas igrejas aqui. Você não tem noção. Pregadores magoados um com o outro assim, que eu tenho que ir lá conversar com um aqui, depois ir aqui conversar com outro. E eu fico ali no meio. Eu falei, não, para aí. Ontem eu fui atender um, eu falei, peraí, o que está acontecendo? Ah, é por causa disso, Eu falei, menino. Aí eu tive que ir no um, depois ir lá no outro e tal. Eu falei, peraí. A obreira magoada com o pastor, nem olha na cara do pastor. Eu falei, não, senhora, tá errado isso aí. Tá errado. Aí, sabe, meninice, quando é que você vai crescer? Quando é que nós vamos crescer? Eu tive que tomar uma decisão dessa na minha vida. Eu tive várias propostas assim, eu falei, não, isso é meninice. Eu postei um vídeo que eu estava até sem cinto. Os amigos, ele não nos repreende. Eles orientam o nosso voo. Eu agradeço as pessoas que me orientaram, falando que eu estava sem cinto, mas foi bom aquilo ali. Porque hoje eu aprendi a colocar o cinto. Aonde eu vou, eu coloco o cinto. Sabe por que eu coloco? Porque essa cidade me viciou a andar sem cinto. Ou não é assim? Aí eu aprendi a andar com cinto. Eu não posso colocar a culpa na cidade. E você está colocando a culpa em quem? Vai continuar andando sem cinto? Vai continuar brigando? Quem é bom de argumento é ruim de arrependimento, diz o pastor Luiz Hermínio. Então, quais são os argumentos que você tem para não pedir perdão, para não conversar? Seus argumentos para Deus não valem nada. Porque Deus, Ele quer tratar com você diretamente. Você acha que Deus quer ficar, olha, se batiza, se arrepende, pede perdão. Você acha que Jesus quer ficar assim? Ele não quer ficar assim. Você não tem noção do que Deus queria fazer com você hoje. Mas vai ficar guardadinho. Eu não quero vir aqui para a gente ficar, Pai do Senhor, louvado seja Deus. Não, vamos voar. Vamos decolar, rapaz. Vamos decolar aí, tem coisa demais para fazer nessa cidade. Depois daquele vídeo, eu atendi mais de 20 pastores, uns 20 pastores eu atendi, do Brasil inteiro, falando que quer aquilo ali. Pessoas que falaram para mim que nas férias agora vão sair das cidades deles, Mato Grosso, de tudo que é lugar, e vir para cá. Um pastor de Quirinópolis, eu vou aí, em julho eu estou aí, nas férias eu estarei aí, eu quero ficar uma semana aí com o Senhor, porque eu quero sair, ó. Eu não sei o que ele viu, mas ele falou o que ele quer. Será que você está entendendo o que Deus quer fazer hoje aqui? Paulo chegou lá para fazer algo, mas eram meninos, ele não podia dar o alimento. Você sabe o que é receber um alimento pedregulho que Deus dá? Pedra, pá, pá, pá. E quando você chega no lugar, você tem que digerir aquele alimento como leitinho. Isso é muito difícil, meu amigo. É muito difícil. Eu estou falando para você por quê? Porque Deus está pedindo para falar. É isso aí, pronto, acabou. Agora, sabe qual é o problema do crente? No livro de Mateus, abre aí, Mateus capítulo, eu estava marcando ali, isso aqui tudo, Deus falou sentado bem ali agora. Mateus capítulo 10, olha só que interessante isso aqui. Isso aqui é muito profundo, mas na hora que eu leio isso aqui, gostaria que se você entender, você falasse glória a Deus quando a gente lê isso aqui, tá bom? Tá certo? Então vamos ler aí. Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Então vamos ler? Capítulo 10, versículo 38. Ô, letra pequena, meu Deus. Ou a letra pequena demais, ou não tem como outro óculos. Capítulo 10, versículo 38, o livro de Mateus, diz, o que está escrito aí? E aquele que não toma sua cruz e não me segue, também não é digno de mim. Opa, o que está escrito na sua Bíblia aí? Do Senhor. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Opa, dá do Senhor aí, pastor André. Igualzinho. E aí, quem mais? Do Senhor, Mateus. Mesma coisa? Sabe qual é o problema do crente? É que quando acontece um problema,
Ele quer pegar a cruz de Jesus e mostrar para a pessoa. Incrível! A Bíblia diz que é a sua cruz. Não, Jesus morreu. Você vai ver. Não. Jesus falou para você pegar a sua cruz. Sabe por que às vezes as pessoas não se convertem, que estão ao seu lado não se convertem? É porque você não assumiu a sua cruz. Aí fica pegando a cruz de Jesus. Aí é fácil demais. Ó, Jesus morreu pelos pecados. Jesus fez isso, aquilo. Fez. E você fez o quê? Você entendeu agora o que é amadurecer? Amém, glória a Deus. Mais para frente aí no capítulo 11, olha que interessante, isso aqui tem, capítulo 11. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Veja que Jesus sempre ensinava para depois pregar. Você está vendo a diferença de Jesus? Sempre ele ensinava para depois pregar. Aí diz no versículo 2: E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou quê? Ou esperaremos outro? Eu vou te fazer uma pergunta. O que você está conhecendo aqui agora, olha bem nos meus olhos, eu vou te fazer uma pergunta e eu quero que você responda para você. O Jesus que você conhece hoje, agora, é ele que vai mudar você, ou você vai ter que conhecer outro? Você vai ter que ir para outra igreja, vai ter que conhecer a religião espírita, ubandista, kardecista, voltar a ser católico. O que você vai ter que fazer? Se esse Jesus que você conhece agora, que você está ouvindo agora, é ele que vai mudar a sua vida, ou vai ter que acontecer outra coisa? Essa é a pergunta. Você está entendendo? Se eu largar o que eu creio hoje, o que vai ter que acontecer para mim me converter? Eu me lembro que quando me apresentava esse evangelho do reino, muitas pessoas que me apresentaram não praticavam o que eles falavam para mim. E eu falei para eles assim: como é que você tem isso e não faz? E anda falando? Não, aqui a gente pratica. Eu falei: pratica não, parceiro, eu estou vendo. Como é que você quer que Jesus faça uma obra na vida das pessoas, mas vocês não mudam? E vive fazendo essas máscaras aí. Eu bati logo, eu falei logo de frente. Aí rapidinho me tiraram da igreja. Porque eu tenho que falar. Eu fui enviado a uma igreja um dia que o filho do pastor era homossexual. E Deus tinha falado para denunciar ele. Eu falei: meu Deus, e agora? E eu fui 3 vezes na igreja. Daqui a pouco, na 4ª vez, não, 2 vezes, na 3ª vez, eu sentado assim, começou uma conversa e as pessoas me apertando, como é que é ser pastor sem ovelha? Eu falei: ah, é? E eu quieto. Eu falei: eu não disse para o senhor que eu sou pastor. O senhor que está ouvindo do outro. Não, mas como é que é esse negócio? E tal, e começou a me apertar, até que eu falei: rapaz, você fica apoiando uma pessoa assim, um pederasta, isso lá de em cima do altar, rapaz, que negócio é esse? Como é que é? Você não tem certeza? Eu falei: não tenho certeza não, eu estou afirmando mesmo. E pronto, acabou o papo. Não sei o que, daqui um pouco ele mesmo viu com os olhos dele de quem eu estava falando. E a pessoa entrou em depressão, quase morreu. Sabe o que aconteceu com a igreja? Dividiu. Porque o pastor aceitou as coisas erradas dentro da igreja. Se você aceita as coisas erradas dentro da igreja, Deus não está naquele lugar e acabou o papo, e essa é a verdade. Glória a Deus. Ou você conserta ou você não conserta. Acabou. Deus não vai andar com aquele que está no erro, pastor. Ele não anda. Quando Moisés ele falou: se a tua presença não for comigo, Moisés sabia o que ele estava falando, porque ele sabia o que ele ia enfrentar. Moisés sabia que ele precisava que Deus andasse com ele. Não, eu vou enviar um anjo. Não quero um anjo. Tem que ser o Senhor. Se você quer que Deus ande com você, então ande com ele. Jeremias capítulo 15 diz que eu tenho que discernir, fazer diferença entre o que é certo e errado, o que é precioso e o que é vil, para ele ser boca na minha boca. Então, Deus queria falar muito mais além. João Batista, ele ficou em dúvida. Vem cá, eu já vi, olha só, João Batista preso, Satanás não conseguia roubar o coração dele. Então Satanás fez o quê?
através de uma mulher, roubou a cabeça dele. Quando Satanás não consegue pegar teu coração, ele rouba a tua cabeça. Ele coloca uma confusão na tua mente para você andar perturbado, nervoso, brigando, xingando, discutindo, ansioso, oprimido, aflito. Então Satanás, ele sabe que esses dois lugares que você tem, eles podem mudar a tua vida, porque eles estão protegidos. Então ele vai trabalhar aqui ou aqui. Ou ele vai ter o teu coração. Pronto, você tira pelo presídio. Você vai lá no presídio. Quando você começa a cantar, a pregar, tudo começa a chorar. Um coração de filho, mas uma mente satânica. Ou não é assim? Agora eu posso falar? Dentro da igreja está do mesmo jeito. Não há diferença, só é o lugar. Pessoas no culto, um coração chorando, mas uma mente dominada por coisas do mal. Eu vou diminuir aqui. É forte. Eu estou me segurando, porque eu tenho que ir devagar. Porque, para mim, reunião de ensino é isso. É você ser confrontado. Eu tive que ser confrontado. Quem eu era. Eu não tinha amor pelos meus filhos como minha esposa desejava. No dia que a minha esposa apontou o dedo para mim e falou que eu não dava amor para meus filhos porque eu não tinha, eu fui buscar esse amor. Sentei com minha filha, eu me lembro como se fosse assim, já está aí, eu levei ela para uma sorveteria, senta aqui minha filha. O que foi, pai? Quero falar com você. Senta aqui, filha, como é que eu sou como pai para você? Não, o senhor é um bom pai. Filha, eu estou precisando da sua ajuda. Ah, pai, eu vejo que eu sou muito nervoso, nenhum menino pode chegar perto de mim. Você já fica querendo brigar, o senhor pegou aquele menino pelo pescoço? É forte. Eu morava assim num prédio, e passava 2 ruas, era a praça e a escola. Como eu disse hoje. Aí chegou um cara e falou, olha, tem um cara lá em cima da sua filha. Rapaz, de gravata, meu Deus do céu, saí. Como é que é? Fui lá. Quando eu vi o moleque, tinha uns 8 assim. Eu já cheguei, empurrei um bocado, ninguém entra, parceiro. Peguei o cara pela gravata. Pelo colarinho, com a camiseta da escola e puxei ele. E aí, preocupado? Você quer me conhecer, parceiro? Aí foi saindo de lá, eu falei, você quer também conhecer? Vamos botar pra ver aqui. Já puxei o cara, pisei no chão. E lá vem minha mãe. Ai, não mata meu filho, não. Mas o senhor não é o pastor da igreja? Mas eu vou te falar uma coisa. Posso falar? A igreja estava crescendo assim. Mas era o crescimento de Deus? O maior perigo dessa igreja é ela crescer errada. E você achar que é Deus que está fazendo ela crescer. Não quero falar muito não. Então João Batista, ele queria ter certeza para quem ele ia passar o bastão. Então ele mandou perguntar. Vamos continuar lendo aí, né? Tá interessante. Aí diz assim no versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhe, ide e anunciai a João as coisas que ouviste e vedes. Versículo 5. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Então, o Senhor Jesus começou a falar dos ministérios. Ministério de cura, ministério de libertação, ministério de transformação. Ele começou a falar como a igreja funciona. Olha, aqui o louvor, começou a falar, tá vendo? A igreja funciona assim. O que eu vim para fazer, que está dito, os ministérios que estavam corrompidos. Porque toda vez que você quer repreender um pastor, eu vou te dizer um pouquinho de ensino. Toda vez que você quer repreender um pastor, uma pastora, um líder eclesiástico, você lê os pequenos profetas da Bíblia. É só você pegar Amós, Joel, só você ler os pequenos profetas.
Porque os pequenos profetas, eles foram levantados por Deus para bater nos pastores daquela época. É por isso que você vai em muitas igrejas e os pastores não lêem sobre os pequenos profetas. Porque é denúncia contra eles. Por exemplo, Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que... Todo mundo conhece isso. Só que você não conhece a história por trás disso. Ali foi uma época de Neemias. Ele restaurou o templo do Senhor e a casa de adoração e restaurou o lugar de entregar dízimos e ofertas. E ele começou a anunciar para isso, só que ele não teve tempo de dar continuidade. Então as pessoas tinham que anunciar isso, as pessoas tinham deixado de levar dízimo à casa de Deus, porque os pastores tinham corrompido o lugar do dízimo e da oferta. Aí Malaquias vai lá e só fala uma coisa que Neemias fez. Você está entendendo? Olha o que Deus tinha para você hoje. Mas como é que se entrega a coisa para menino? O que menino vai fazer? Chorar. Vai brigar porque pequenas coisas. Daqui a pouco vai perder tudo que tem, porque vai brigar porque o outro está com a roupa melhor do que a dele. Quem está entendendo? Faz assim com a mão. Glória a Deus. Arregala bem os olhos e falar para essa pessoa, você está entendendo? Você Vira para outra também e diga, e você está entendendo também? Bom, então Jesus, ele pegou o ministério e ele expandiu e falou, ó, o ministério está assim, está fluindo. Só que ele fala uma coisa muito interessante, olha só, olha o que ele fala interessante, versículo 6. E bem-aventurado é aquele que não que se escandalizar em mim. Você entendeu o que você leu? E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. O que você entendeu? O que você entendeu? Bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. O que você entendeu? Sabe o que você entendeu? Você vai falar assim, Senhor, eu tentei pregar o evangelho, mas eu não consegui, porque eu não consigo ser igual ao Senhor. Eu não consigo fazer o que o Senhor mandou eu fazer, eu não dou conta. Eu não consigo louvar para atrair as pessoas, eu não consigo pregar para as pessoas se converterem. Aí você se escandaliza, você não dá conta, você fala que você é pequeno, você não deu conta por causa de uma coisinha. Você fica dando desculpa, se escandaliza, você fica ali, eu não consigo, sabe? E fica naquela, aí você fica em vícios, você fica em vícios. A pior coisa de uma igreja é a pessoa ter vícios e não virtudes. Opa, você está entendendo agora? Será que Deus está te dando uns puxão de orelha? É bom. Sabe por que é bom? Porque Ele está se preocupado com você. Hebreus, para a gente encerrar. Para nós encerrarmos aí, livro de Hebreus. Eu ia ler outras coisas aqui, tem tanta coisa, mas tanta coisa. Nossa, eu ia falar de Jezabel com você, coisas que Deus colocou no meu coração. Eu acho que eu vou explodir de tanta cheia que eu estou esses dias. Meu Deus do céu. Cadê Hebreus? Saiu da minha Bíblia? Cadê Hebreus? Hebreus, cadê você? Tá cheio. Achei. Agora eu gostaria que você ficasse do lado de uma pessoa que está com a Bíblia para você acompanhar junto com ela em comunhão. Procure alguém. Seu lado aí. Aqui é bom agora, hein? Vamos lá. Quantas horas aqui para a gente encerrar? Opa, tem ainda 8 minutos. Tá bom? Você que está me acompanhando aí pelo Facebook, pela Rádio Marca da Promessa, abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12. Vamos lá? Vamos ver? Vamos então lá. Quem achou, diga amém. Opa, vamos deixar o Espírito Santo bater mais um pouco. Diz assim, capítulo 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o quê? Todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está o quê? Proposta. Então a Bíblia diz o quê? Olha bem para mim. Olha como Satanás é. Olha bem nos meus olhos. Isso aqui é forte. Você sai convidando as pessoas para vir na igreja.
Aí você foi lá e tocou em alguém que o diabo queria matar, acabar com aquela pessoa. Ele já trabalhou metade da vida da pessoa, mas você chegou, Deus te enviou a tempo na vida dela e ela está com outra metade para ser restaurada, para arrumar. E aquela pessoa vem para a igreja. Só que nessa caminhada, Satanás começou a te ferir. Mas aquela pessoa que está na igreja, ela é uma nuvem, ela cercou você para ver quem você é. Fala para essa pessoa, você está entendendo? Então você está cercado de pessoas que estão olhando para você. Mas a Bíblia diz que Satanás consegue colocar você dentro de uns embaraços. Embaraça, você sabe o que é embaraço? É uma estrada onde tem pequenos buracos. Os pequenos buracos você tenta desviar deles. Daqui a pouco você começa a ver os grandes buracos. Satanás, por favor, preste atenção. Os pequenos buracos na estrada, embaraços, são pequenos buracos em uma estrada que Satanás coloca. Daqui a pouco aparecem os grandes buracos. Mas por que os grandes buracos aparecem? Para você cair nos pequenos. Porque você deixa de observar os pequenos, passa a olhar para os grandes e você cai nos pequenos. Sabe o que é os pequenos? Um palavrãozinho, um jeito áspero. Porque Satanás sabe que você está cercado de testemunhas. Ele não conseguiu impedir aquela pessoa de vir, então ele vai usar a tua vida para espalhar aquela pessoa. Você está entendendo agora? Glória a Deus. Eu sou cercado de espíritas, umbandistas, kardecistas. Às vezes eu estou cercado de 40 pessoas no clube, todo mundo me observando, esperando eu dar um erro. Para falar assim, você não está dizendo que é crente, rapaz? Você não disse que é crente? E agora todo mundo no clube está conhecendo como pastor aí que eu tenho que andar assim embora. Fala para essa pessoa, você está entendendo? Então vamos continuar lendo um pouquinho. Vamos ler de novo. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixemos o quê? Todo embaraço. Repita comigo. Eu preciso deixar os pequenos embaraços da minha vida e o pecado que tão de perto está me rodeando. Então a palavra diz que você não cai no pecado, você cai no embaraço. Mas o alvo de Satanás é que você caia aonde? No pecado. Mas primeiro ele vai lançar o embaraço. Porque não é o pecado que vai te impedir. O que vai te impedir é os embaraços de você chegar onde Deus prometeu para você. Opa! Vamos continuar lendo. Estudar, né? Bom. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Para nós encerrarmos o versículo 4. Repita aí, vamos lá. Lê você, vamos lá. Versículo 4. 1, 2, 3, vamos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo. O que é resistir até o sangue? Coisas que são naturais suas, vícios. Pequenas coisas que você tem. Pecado de estimação, aquelas coisinhas. Você está entendendo? A Bíblia diz que você tem que ir até o sangue. Você tem que ir na sua genealogia, você tem que ir na sua origem e consertar algumas coisas de lá para cá. Glória a Deus. Amém. De lá para cá e vem consertando. Porque se você não consertar, o Espírito Santo nunca vai usar você. Nunca. Glória a Deus. Nunca. Existe uma promessa aqui, mas existem os embaraços também. O que você decide? Olha bem nos meus olhos que eu quero falar olhando bem para você. Se eu tivesse caído,
como é que você me ajudaria? Sendo que eu sou um conhecedor da palavra. Você já viu eu buscando a presença de Deus? Eu não brinco em buscar a presença de Deus. Eu choro mesmo, me derramo. Como é que você me ajudaria? Se você não está conseguindo ajudar você mesmo. É forte. Você está entendendo? O que você pode falar para você hoje? Não falar de coisas boas, você tem que falar de ruim. Fala assim, eu sou um safado. Olha bem nos meus olhos. Eu sou um safado, eu sou um menino. Sabe por quê? Se você assumir isso, o Espírito Santo vai falar assim, eu estou bem aqui para te ajudar a mudar. Nessa noite, Deus está te dando a oportunidade de você reconhecer quem você é para se tornar quem Deus quer que você seja. Deus, Ele quer pegar na sua mão para andar com você hoje, ou Ele quer largar hoje. Ou você vai pegar na mão de Deus hoje para caminhar com Ele. É que nem um rapaz que eu fui atender, você sabe, Marcos. O cara me tirou do lugar, eu estava bem. Eu estava bem. Daqui a pouco, eu tô sofrendo, vem cá e tal. Eu falei, não, cara, tem que ir lá. Aí Deus falou assim, vai lá. Eu falei, Deus, tem que ir mesmo? Tem. Eu falei, tá bom, fui lá, me arrumei, coloquei a roupa de crente. Peguei o carro e fui lá no rapaz. Aí eu cheguei, tô aconselhando o rapaz. Papapá, aconselhando, pá. Pequenas coisinhas, aconselhando, papapá. Depois que eu aconselhei, achou maravilhoso. Aí eu falei bem assim para ele, olha, preste atenção no que eu vou falar para você. Você pode me ligar quantas vezes você quiser. Mas para mim vir aqui vai depender de uma única coisa. O que eu estou falando para você, eu creio no que eu falei para você. Eu sei como as coisas funcionam, eu creio. O que eu falei para você vai ter que gerar frutos na sua vida. Se não gerar frutos na sua vida, é porque você não levou com fé, com responsabilidade o que eu falei para você. Então não me procure mais. Não foi assim? É assim que eu atendo as pessoas. Se elas valorizarem, porque eu levei um tempo muito grande, eu me matei por completo para poder receber o que eu tenho hoje. Então se as pessoas não valorizam, por que eu vou gastar meu tempo com elas? Você entendeu agora? Então o que eu estou falando aqui neste momento, pelo Espírito Santo, eu vou procurar frutos em você. E se eu não ver, você pode ter certeza, eu vou parar de andar com você. Eu sou bem sincero. Existe o homem de Deus, ele tem que entender as etapas e o tempo que ele está andando. Você tem que entender, existe o tempo de você falar a verdade e existe o tempo de você falar com amor. Mas existe o tempo de você falar a verdade diretamente. Você nunca pode diluir a verdade, você pode até dosá-la, mas ela tem que ser dita como Deus está falando. Para Deus continuar hoje aqui, Ele precisa que você pegue na mão dEle e aceite o que Ele está dizendo. Amém. Fique de pé, por favor. Bom, foi bem sentadinho ali, bem do lado. Deus começou a falar isso no meu coração para falar com você hoje. Mas Ele não queria falar isso. Mas Ele teve que parar para poder falar. Coloque a mão sobre o seu coração. Feche os seus olhos. Coloque uma outra trilha de oração aí, por favor, irmão. Qualquer um aí que está aí. Feche os seus olhos. O que você pode falar de você? O que você pode falar de você? Eu estou falando sério. Feche os seus olhos. O que você pode falar de você hoje? Não precisa abrir a boca, mas feche os seus olhos intimamente. O que você pode falar de você hoje? Quem é você? Você é uma pessoa que ainda vive nos embaraços? O Espírito Santo vai largar a sua mão, meu amigo. Ele não vai estar com você, não. Você pode ter certeza. Agora, se você decidir largar esses embaraços e pedir ajuda a Ele, Ele quer te ajudar agora. Esses embaraços de palavrões, de mentira, de ser o que não é, ansiedade, ociedade. Ó Deus, o Senhor tem tanta coisa para fazer, Senhor.
E o Senhor tem que parar para falar as mesmas coisas, Senhor. Dá-nos entendimento daquilo que Tu queres, Senhor. Eu não posso me perder em pequenas coisas, nos buracos pequenos, olhando só para os grandes. É porque eu não matei, eu não roubei. Mas talvez, meu Pai, as pequenas coisas estão atrapalhando mais do que as grandes. Se você está aqui e o Espírito Santo neste momento está agindo na tua consciência, falando quem tu és, porque a consciência é o filtro do Espírito. A consciência é o filtro do Espírito. A tua vida está passando pelo filtro do Espírito chamado consciência agora. E muitas coisas vão ficar presas de um lado porque são da alma. São da alma. E a alma está te aprisionando em certos lugares, em certos embaraços. A alma está te prendendo. Esse filtro talvez na sua mente chamado consciência está te acusando agora de que você não vai chegar na promessa porque você está cheio de embaraços. Se você tem o que fazer, o Senhor Jesus disse uma palavra para Judas: algo está dentro de você, Judas. Tem alguma coisa dentro de você. O que você tiver para fazer, faz agora. O Espírito Santo está falando com você da mesma forma. O que você quer fazer agora? Agora. Você vai decidir ficar na mesa ou sair dela. Hoje você tem que decidir isso. Chega, não dá para passar de hoje. Você tem que decidir ficar na mesa para ouvir as repreensões, para crescer em Cristo, para desenvolver a sua vida, ou você vai ter que sair da mesa. Aleluias. Aleluias. Se você resolver ficar na mesa, você tem que resolver coisas agora aí. Resolve coisas dentro de você agora. Aquele ladrão não precisou descer da cruz para ter uma vida com Deus. Ele resolveu ali, naquela hora, naquele momento. Naquele momento ele resolveu. A primícia do reino dos céus foi um ladrão, porque se arrependeu. O que está no teu coração agora? O que ele está falando contigo aí? Vai e faz agora. Porque senão o diabo vai soprar outras coisas para você. Faz agora. Se você tiver que pedir perdão, se tiver que se ajoelhar, se tiver que ir até alguém, vá. Mas faça agora. Decida isso agora. Decida ser um testemunho de Cristo para as pessoas. Decida ser uma águia. Decida isso hoje na sua vida. Pare com o pecado, pare com as coisas erradas. Você tem que deixar de ser menino e crescer e desenvolver. Parar de brincar de igreja. Se resolva hoje. O ministério de Jesus foi premiado porque ele era um homem resolvido. Ele era resolvido. Resolva a tua vida agora. O que não pode acontecer é o evangelho ser prejudicado por causa dos embaraços da sua vida. Isso não vai acontecer, meu amigo, porque Deus está levantando um povo, porque Ele está voltando. Ele está bem aí. O que falta acontecer? Me fala o que está faltando acontecer. Ele está bem aí. Você vai ficar? Por causa de que você vai ficar? Você está ficando por causa de besteira. Ele está aí. E se ele voltar daqui a 1 minuto? Então faz a tua oração. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Abraça seu corpo, por favor. Feche os seus olhos. Abraça seu corpo e faz uma oração sincera. Faz uma oração sincera. Faz uma oração sincera.
Uma oração sincera, seja sincero. Você não precisa apresentar para mim, é entre você e Deus, meu amigo. Seja sincero, sei lá o que você vai fazer aí, seja sincero. Porque Jesus quer decidir hoje se você vai continuar andando com Ele ou você vai parar. O que você decide hoje? Faz uma oração sincera. Em o nome do Senhor Jesus. Pai, eu te peço, cumpra-se a tua palavra. O teu evangelho será pregado, usando nós ou não. A tua palavra vai continuar. Assim seja, meu Deus, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Diga graças a Deus. Bem forte as suas palmas ao Senhor Jesus. Pega na mão dessa pessoa e diga para ela: guarda no teu coração esta palavra. Sai do seu lugar, vá até essa pessoa e diga isso para ela. Sai do seu lugar, vá até onde está essa pessoa. Sai do seu lugar, vai lá. Sai do seu lugar, vá até onde está essa pessoa. Isso. Amém. Você pode sentar aí. Amém. Sinta a presença de Deus. Aqui, ó, sendo derramado em Cristo. Amém. Poderia sentar-se em nome de Jesus para a gente encerrar. Isso. Amém. Você conhece essa canção aí? Você vai tocar? Aumenta um pouquinho. Oh meu Deus, grande Deus, sei que estás aqui neste lugar. Sinto vontade de te exaltar. Vou levantar a voz e louvar a ti, Senhor, meu Deus. Enquanto eu Pode baixar aí. Sabe de quem é essa música? Elvis Presley. Elvis Presley cantou essa música. E como é que ele morreu? Você pode muito bem cantar e pregar a palavra e morrer longe de Deus. Obrigado pela oportunidade. Palmas para Jesus bem.